Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre as leituras do mês de junho de 2018. Esse mês não rendeu tanto quanto costuma render os meus meses de leitura, porque no finalzinho, na última semana, nas duas últimas semanas do mês, eu peguei uma gripe daquelas e eu fiquei de cama e eu não tinha vontade nenhuma de pegar livro pra ler. Tudo que eu queria era dormir ou ficar de repouso. Então isso me atrapalhou bastante, mas deu pra ler coisas muito boas e eu vou mostrar pra vocês quais foram esses livros. O primeiro livro que eu li foi o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e sobre esse livro aqui eu já fiz resenha e vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês acompanharem, caso não tenham visto ainda. Mas, gente, já adianto que esse foi um dos melhores livros que eu já li até o momento. É um livro transformador, um livro divisor de águas, e é um livro que eu recomendo pra todo mundo, tanto pra brasileiros que ainda não leram, quanto pra gente de fora, porque que obra! Que obra espetacular! Ela é ótima em tema, né? Ela vai falar da vida no sertão, vai contar a história do Fabiano e da família do Fabiano, que passam muito trabalho vivendo no meio rural, no sertão do país, e tentam, de alguma forma, buscar uma vida melhor em algum outro lugar, mas eles são muito prejudicados pelo ambiente, muito prejudicados pelo contexto social daqui. Então é um livro que fala dos brasileiros, de uma realidade que ainda existe. É um livro muito tocante, a forma como é escrita também é muito sensacional. O Graciliano Ramos é um dos maiores escritores que a gente tem e vale muito a pena conhecer a obra dele, seja esse livro, seja outro. Mas eu sugiro muito que todo mundo leia o Vidas Secas. Eu tenho certeza de que ninguém vai se arrepender. Aí, como eu sou a mediadora dos encontros da TAG Experiências Literárias que acontecem aqui na minha cidade, em Pelotas, todo mês eu tenho que ler um livro da TAG pra gente discutir, e dessa vez eu li Tempo de Migrar pro Norte, do Tayeb Salih, que foi o livro enviado em maio. Esse livro aqui também me surpreendeu muito. Eu já tava esperando gostar, porque afinal de contas é literatura africana, né? Esse livro foi escrito por um autor sudanês e é uma grande obra. Eu me envolvi demais com a narrativa. Pra esse aqui ainda não tem resenha no ar, mas assim que tiver eu vou colocar nos cards. Mas eu já posso adiantar que é um livro muito bem escrito, muito bem narrado. Ele vai contar a história do Mustafa Said pela perspectiva de um narrador que participa da história de certa forma, ele é amigo do Mustafa, e também pela visão do próprio Mustafa. Então a gente vai ter majoritariamente uma prosa em primeira pessoa contando da vida do Mustafa Said. Esse narrador não tem nome e ele é um grande admirador do Mustafa, que é um cara que saiu do seu país natal, que é o Sudão, e foi viver na Inglaterra por um tempo. Então a gente tem a perspectiva aqui do colonizado que sai do seu país e vai pro país do colonizador, e ele passa por experiências que são uma espécie de confrontamento com a identidade dele, com o que formou ele. É uma narrativa muito interessante para pensar cultura, para pensar diferenças culturais, para pensar a formação da identidade dessas pessoas que são provenientes de um país colonizado, e a gente vai conhecer muito do Sudão, e isso é sempre muito enriquecedor. Eu adoro literaturas africanas e acho que esse livro ganha nesse aspecto, pelo que ele traz de diferente. Eu teria tudo para não gostar desse livro aqui, porque ele engrandece de certa forma um personagem. O Mustafa Said é um cara que fez muito sucesso e no primeiro momento o narrador vangloria muito esse Mustafa Said, a gente não sabe porquê, mas depois o enredo me tocou. E essa prosa tem muita lírica, ela tem um ar de Mil e Uma Noites, ela tem um ar de deserto, tem muitas metáforas, é muito bonito. Então esse livro foi devorado, sabe? Eu me envolvi muito com a narrativa e eu gostei bastante. Fica aqui minha recomendação, assim que sair a resenha eu vou colocar aqui e vocês confiram os meus motivos pra gostar bastante dessa obra com mais detalhes nesse outro vídeo. Li também pro projeto Contos em Trânsito o livro Histórias Abençonhadas, do moçambicano Mia Couto. Também mais um livro africano aqui. Esse aqui também eu vou fazer uma resenha pra ele separado, que vai encaixar tanto o projeto Africanidades Literárias quanto o projeto Contos em Trânsito. E, gente, que livro gostoso. São vários contos aqui, são 20 e tantos contos, um melhor que o outro. Não consegui dizer que algum fosse ruim, o que geralmente acontece em livros e contos, porque muda bastante o padrão, mas esse aqui me parece que existe mais uma constante. O ano passado eu li um outro livro do Mia Couto, de contos, que foi o Vozes Anoitecidas
parecidas. Eu vou deixar aqui nos cards o link também para esse vídeo, caso vocês tenham interesse em ver. Mas esse aqui eu gostei bem mais. Esse livro me deixou com uma esperança, porque ele tem um ar de que as coisas vão dar certo no final. Ele tem um ar bonito, um ar consolador, reconfortante, e às vezes a gente precisa ler algumas coisas assim, né? Ainda mais quando a gente lê bastante coisa pesada, tipo eu, que leio muita coisa pesada e às vezes preciso de uma folga. Esse livro vem na hora certa. Eu acho que é uma boa pedida para começar a conhecer a obra do Miyamoto. Tem muito aqui sobre o país dele, tem muito sobre Moçambique, sobre o estado daquelas pessoas que viveram o período colonial, né? E também de como viveram depois, no pós-colonialismo. Tem muito sobre o fantástico da vida, inclusive alguns elementos narrativos que dão esse ar fantástico para as histórias, e é muito gostoso de ler. Eu recomendo bastante, e assim que tiver a resenha no ar também, eu vou colocar aqui nos cards e vocês confiram lá os motivos para ler Miyamoto e talvez começar a ler por essas histórias encantadoras que tem aqui nesse livro, Histórias Abençonhadas. Era o objetivo do Mia escrever um livro assim, ele fala isso na apresentação e eu acho que ele cumpriu muito bem. Por fim, eu li também um pouquinho do Moll Flanders, que é um livro que eu vinha lendo já há algum tempo. Se eu não me engano, eu comecei a ler em maio. É um livro que eu gostei demais, mas eu não terminei ele em junho. Eu tinha dado uma adiantada na leitura no mês anterior e dessa vez eu só consegui ler umas 50 páginas, mas gente, ele é um calhamacinho. Ele tem em torno de 400 páginas, acho que mais do que isso até. Então não consegui ler muito porque eu tava tentando pegar ele mais pro final do mês e aí aconteceu a minha gripe, que me atrapalhou bastante, e eu não consegui avançar. Mas enfim, aqui a gente tem a história da Moll Flanders, como eu já falei um pouco no outro vídeo. É uma história contada em primeira pessoa e a gente vai acompanhar a trajetória dela, que é cheia de peripécias. Ela foi ladra, ela foi prostituta, ela foi presa e ela consegue uma espécie de redenção no final da história, mas a parte que eu li aqui, ela tava se aproximando do final da história. Então, muita coisa acontece, a cada página nova tem uma aventura nova da Moll. Ela é uma mulher que viveu várias vidas dentro de uma só e isso é muito legal. Ele é uma espécie de autobiografia, só que é ficção, tá, gente? E é muito divertido, porque, como eu já disse antes, a Moll Flanders, ela é uma mulher feminista, embora ela não saiba disso e embora o autor, o Daniel Defoe, também não tivesse pensando nisso naquela época. Mas enfim, é uma mulher que faz muitas coisas e sempre na luta pela sobrevivência, sempre na luta de ter o pão nosso de cada dia, conseguir se vestir adequadamente. É uma mulher que se vira muito bem sozinha, ela tem muita coragem e é por isso que eu gostei tanto dessa leitura. Agora, nesse momento de gravação, eu já terminei de ler esse livro, mas no mês de junho foi em torno então de umas 50 páginas e foi só o que deu pra fazer em relação a esse calhamacinho. Ele tem também depois alguns textos de apoio sobre o livro, inclusive um texto da Virginia Woolf sobre ele, mas eu vou fazer uma resenha bem detalhada, inclusive indicando textos de apoio que já estão separadinhos aqui pra eu passar pra vocês também. Então aguardem a resenha que vai sair e já adianto que um dos temas é: não tenho medo dos clássicos. Os clássicos são livros muito bons de ler. Geralmente eles são muito organizados e têm histórias divertidas por causa desse distanciamento temporal que a gente tem e que faz com que a gente encare os problemas e as peripécias desses personagens de uma forma mais leve, mais divertida, porque algumas coisas já não fazem tanto sentido pra nós. Por isso a gente consegue dar algumas risadas lendo e é muito legal. Então aguardem a resenha completa do Moll Flanders que vai sair. Eu espero que vocês gostem bastante e que vocês aproveitem também os textos de apoio que eu tô pra indicar. E é isso. Eu devo ter lido também alguma página ou outra daquele livro das cientistas, mas não foi nada muito significativo, então eu nem vou mostrar. Eu li também a revista da Tag desse mês de maio, o que sempre tem em torno de 30 páginas, e foram essas todas as leituras do meu mês de junho. Foi uma pena que eu não consegui ler tudo que eu tinha proposto. Eu tinha colocado na minha TBR também O Velho Mar, que era o livro do mês pras metas, né, de 2 livros pra 2018, mas eu não consegui ler. E eu tinha colocado também A Obscena Senhora D, que eu não consegui nem tocar. Os Miseráveis também foi um livro que ficou abandonado nesse mês. Eu tinha altos planos pra ele, mas não rolou, infelizmente. Mas né, gente, vida que segue, ninguém vai morrer por causa disso. Os livros são pra ser lidos por prazer, não por uma obrigação absurda. Ninguém tá dependendo dessas minhas leituras, então tá tudo bem, a gente passa as metas que não deram nesse mês pro mês seguinte. E já adianto também que eu tô conseguindo ler e recuperar todo esse tempo perdido de junho, porque finalmente
justamente agora em julho eu estou de férias e tô aproveitando pra ler muito. Então, o vídeo de leituras do mês de julho vai ter bastante coisa pra mostrar aqui. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham se interessado por esses livros e também leiam. Me contem aqui embaixo se vocês já leram algum deles. Me contem quais vocês têm mais curiosidade pra saber aqui, que eu adianto a resenha. Vou deixar aqui embaixo também os links pra comprar esses livros, caso vocês tenham interesse em algum deles. E comprando pelos meus links, vocês me ajudam muito. A Amazon me repassa uma pequena comissão e vocês não gastam nada mais por isso. Então, se tiver interesse e quiser comprar, puder comprar, compre pelos meus links, que assim vocês ajudam a manter o canal. Se está chegando agora por aqui, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.